Muito bem, vamos falar nesse vídeo sobre como transformarmos crenças limitantes. Esse é um ponto muito importante, porque todas as perturbações, cada situação que gerou um impacto emocional negativo, ele também vai te trazer crenças limitantes e crenças negativas a respeito de você mesmo e a respeito da vida em geral. Então, muitas vezes essas crenças estão inconscientes, guardadas em você e atuando na sua vida. Então é muito importante fazer essa reflexão, descobrir essas crenças e transformar elas em uma nova crença, uma crença positiva. E nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer isso. Bom, primeiramente, você já deve ter ouvido falar dessa metáfora do iceberg comparando com a nossa mente consciente e a mente inconsciente. Se imaginarmos aqui um iceberg, podemos dizer que cerca de 10% é a parte consciente. É a parte racional consciente, onde a gente coloca a nossa força de vontade positiva, a nossa determinação, nossa coragem, o nosso querer bem para nós mesmos e para os outros. Então, conscientemente, todo mundo quer coisas boas para si. Todo mundo quer ser melhor, quer ser mais feliz, quer ser mais rico e quer ter uma boa autoimagem, uma boa autoestima. Então, as crenças positivas, elas normalmente estão sempre na parte racional e na parte consciente. Agora, aqui na parte inconsciente, que seria 90% da nossa mente está inconsciente, é onde estão guardadas a maioria das crenças negativas. Porque passou a situação, você teve um problema, aí naquela situação você ficou com uma crença, puxa, acho que eu não sou bom o suficiente. E aí fica ali uma crença negativa de que você não é boa o suficiente, te puxando para baixo, drenando sua energia, deixando você mais triste. De repente você teve uma outra formação, onde você, através da sua formação ou religiosa ou da sua infância, acredita que ser rico é pecado, por exemplo. Aí você vai achar que não merece ser rico. Ou se você for rico, você vai ficar com culpa. Então, um monte de situações que vão te trazendo crenças negativas, de acordo com a sua prosperidade, de acordo com a sua autoestima, de acordo com a sua capacidade. Então, são diversas forças que vão te puxando para baixo. O que a gente vai fazer com o TFT? Vamos identificar essas crenças negativas e limpar elas. Tirar as forças que te puxam para baixo. Transformar essas crenças em uma crença positiva. Eu mereço ganhar dinheiro. Eu mereço ser rico. Eu mereço ter amor. Eu sou bom o suficiente. E mais do que isso, eu sou realmente capaz. Então vamos limpar a negativa e criar uma nova positiva, tá? Então, os algoritmos que você aprendeu para ansiedade e para traumas vão limpar o negativo. Feito isso, depois a gente cria uma positiva, tá? Essa é a ordem. Não adianta você criar uma positiva, quer dizer, até adianta, mas não é tão eficiente você criar uma positiva sem ter limpado a negativa primeiro. Você vai ficar um braço de ferro, tá? Eu já tive situações que eu fiz esse braço de ferro e eu venci, eu vou contar isso já, mas normalmente é muito mais fácil criar a positiva depois de já ter limpado a crença negativa. Bom, os 3 principais tipos de crença que mais influenciam a nossa vida são os seguintes. Imagina aqui um triângulo ou um tripé, né? Aqui nós vamos ter as crenças relacionadas a merecimento, a merecer. Então, se você ouviu, de repente quando você era criança, você fez uma arte e seu pai e sua mãe falou assim, você não merece o pão que você come, você não merece isso ou aquilo. Ou a sua religião falou assim, se você ganhar dinheiro, você não merece ir para o céu. E aí você vai criando muitas crenças que você não merece coisas boas. Então vamos identificar as crenças relacionadas a merecimento. O segundo ponto é relacionado à sua capacidade, a você poder. Crenças onde você acha, eu não sou bom o suficiente,
ou eu não posso conseguir isso, eu não sou capaz. De repente você falhou numa prova, tirou a nota vermelha, ou você, quando era criança, repetiu de ano e você ficou achando que você é burro, ou alguém mesmo chegou falou para você, como você é burro, ou outras coisas do tipo onde você não se acha capaz. Então, vai refletindo quais são as crenças que você tem em relação à sua capacidade, em relação a você poder fazer as coisas. E o terceiro ponto é a sua vontade, é o querer. O que acontece? Às vezes você acha que não merece uma coisa boa, ou que você não é capaz, não pode ter ou ser essa coisa boa, e aí você se engana, acha que você não quer aquilo também. É aquela coisa assim, não queria mesmo, né? Não posso brincar, não quero mesmo. Então aqui você começa a criar uma autossabotagem de não querer melhorar. É o caso de pessoas que sabem que precisam fazer dieta, fazer exercício para melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida, mas não sente vontade. Lembra do iceberg? No racional ela quer, mas 90% no inconsciente ela não quer. Então identifica assim, o que você está resistindo de colocar coisas boas na sua vida. Por exemplo, eu quero melhorar, mas eu não quero fazer o que eu preciso fazer para melhorar. Eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa muscular, mas eu não quero fazer exercício. Eu quero ganhar mais, só que não quero trabalhar. Então, ver quais são as faltas de vontades, né? A procrastinação, quais são as crenças que minam a sua vontade de ser cada vez mais pleno, de ser melhor, de ser mais feliz. Esses são os 3 tripés. E agora eu vou mostrar como é que a gente pode transformar essas crenças. Bom, uma das formas é você, identificando a crença, você criar uma crença oposta positiva. Por exemplo, eu há muitos anos atrás, cerca de 12 a 15 anos atrás, eu tive uma namorada e essa minha ex-namorada na época falava muito o tempo todo do ex dela. O quanto o ex dela era bonito, o quanto o ex dela era forte, o quanto o ex dela era legal. E isso foi me gerando um monte de crenças negativas, reforçando até crenças negativas que eu já tinha. Então, por exemplo, uma das crenças que eu tinha nessa situação é que eu não era tão bom quanto o ex dela, ou eu não era bom o suficiente. Então, uma crença que eu tinha é: não sou bom o suficiente. Outra coisa que me vinha, depois que a gente terminou, eu entrei num processo obsessivo, que eu ficava diversas vezes por dia pensando, eu odeio ela. Veio uma crença, um sentimento além da crença, vem junto, né? Eu odeio ela. Pode rir, tá? Não tem problema, mas isso é coisa que passa a todo mundo, né? Eu odeio ela. E o que aconteceu? Durante um mês, após o término do nosso namoro, vinham esses pensamentos constantemente. De noite eu tinha pesadelos. Eu realmente estava sofrendo. Naquela época eu ainda não conhecia o TFT. O que eu fiz? Eu fiz essa técnica de criar a crença positiva oposta. Eu percebi que eu não conseguia evitar que os pensamentos negativos viessem na minha cabeça. Só que eu percebi que eu poderia escolher o segundo pensamento, o pensamento que viria depois dele. Então, para cada pensamento negativo que veio, eu colocava um pensamento positivo logo depois. Então, por eu odeio ela, o oposto foi eu perdoo ela. Ou eu a perdoo, né? Que é mais correto. Eu a perdoo. Para todo pensamento que veio, eu imediatamente jogava o oposto positivo. E o que aconteceu? Eu fui fazendo isso o dia inteiro, todos os dias. E em 2 semanas que eu estava fazendo isso, pararam de vir esses pensamentos, pararam de vir os pesadelos e eu comecei a ficar em paz. Para esse pensamento, eu não sou bom o suficiente, eu coloquei um outro pensamento positivo, que foi:
eu me amo como sou. Eu escolhi essa frase. Então, eu parei de dar força para isso e comecei a me aceitar exatamente como eu era. Não era querer ser melhor do que o outro ou pior, parei a comparação. Também fui transformando dessa forma. Foi uma forma trabalhosa, eu precisei usar aquela máxima, orar e vigiar, né, para não deixar passar pensamento despercebido e transformar. E funcionou. Hoje, como é que eu faço isso com o TFT? Identifico a crença negativa e aplico o TFT para minar a frase negativa. Então eu faço sequência lá da ansiedade, pensando nessa frase, passou isso aí eu faço a crença positiva para fortalecer ela. Vou explicar melhor como utilizar o TFT para a crença negativa, então. Então, tá lá a crença negativa, né? No caso, eu não sou bom o suficiente, né? Tá? Antes da frase positiva oposta, você vai criar uma frase de integração, que é integrar a crença negativa com autoamor e aceitação. Então vai ser: mesmo que... Aí eu uso a frase negativa, né? Mesmo que eu ache que não sou bom o suficiente, e aí eu coloco amor e aceitação, né? Eu me amo e me aceito como sou. Então, mesmo que eu estivesse com raiva dela, eu me amo e me aceito como sou. Mesmo que eu ache que não mereça ser rico, eu me amo e me aceito como sou. Então essa frase é uma frase de integração da frase negativa. Você vai fazer isso com o tapping no ponto do lado da mão. 3 vezes pelo menos. Então mesmo que eu ache que não sou bom o suficiente, eu, Leandro, me amo e me aceito como sou. Mesmo que eu ache que não sou bom o suficiente, eu me amo e me aceito como sou. Então identifica a sua frase negativa e coloque amor e aceitação. É uma frase de integração. Esse ponto ele vai tirar a reversão psicológica e vai fortalecer a integração, a transformação. Isso daqui o Dr. Callahan usava no início da década de 80 e 90. Só que aí o que aconteceu? As pessoas, como a técnica era nova, falavam para ele que o TFT só funcionava por causa das frases. Então o que ele fez? Ele tirou as frases e usou só o tapping, para provar que só o tapping já funciona e o tapping é suficiente. Então você vai ver que muitos terapeutas de TFT não usam a frase, não é necessária a frase, tá? Ela aqui é um complemento, é algo a mais. Realmente o tapping que é o principal para colocar nova informação, e aqui você tem um recurso a mais para somar com isso, tá? Então eu fiz a frase de integração, mesmo que tenha tal problema, me amo e me aceito como sou, tapping no ponto do karatê, no ponto do lado da mão. Depois de fazer 3 vezes aqui, aí eu uso a sequência, ou a sequência de ansiedade ou a de trauma, só com a frase lembrete da frase negativa. Então, achar que não era bom, achar que não era bom, achar que não era bom, faz o gama 9, né, pensando nisso, repete, achar que não era bom, achar que não era bom, achar que não era bom. Fiz a sequência. E aí eu penso nisso e vejo quanto que essa frase me incomoda, o quanto que ela ainda parece verdadeira. Até zerar. Até falar, puxa, essa frase não tem nada a ver comigo, não penso nada assim, não sinto nenhum incômodo em relação a isso. Depois que eu zerei a frase negativa, aí sim você vai usar a frase oposta. No caso que eu tinha criado, já era, né, o eu me amo como sou. Mas, por exemplo, no caso do eu odeio, eu a odeio, odeio ela, aqui eu colocaria a frase oposta, eu perdoo ela. Tá? Outro exemplo. É aquela crença de que rico não vai para o céu, né? Tem aquela história que é mais fácil o camelo passar na agulha do que o rico entrar no reino do céu. Isso é uma crença, isso não é verdade. Porque ser rico é questão, não tem a ver com bom ou mal. O que vai ser bom ou mal
é o uso que você faz do dinheiro. Então existem ricos bons, existem ricos maus, assim como existem pobres bons, existem pobres maus. O bom e mal é muito relativo, isso são crenças. Então se a minha crença era que rico não vai para o céu, ou ser rico é pecado, então eu coloco lá, né? Vamos lá, rico não vai para o céu. Então eu acho que eu não mereço ser rico, ou eu não quero ser rico, né? Porque não vai para o céu. Frase, mesmo que eu ache que eu não quero ser rico porque não vou entrar no céu, eu me amo e me aceito como sou. Então vai integrando, mesmo tendo uma crença limitante, eu me amo e me aceito. Faz 3 vezes do lado da mão, mesmo que eu achasse isso, que ser rico não vai para o céu, eu me amo e me aceito como sou. Vai, faz o algoritmo, limpa essa crença. E aí você coloca a positiva. Qual que é a positiva oposta? Eu mereço ser rico é bom, né? Não pode ser. Eu mereço ser rico e ser rico é bom também. Você pode mudar a frase conforme seja melhor para você. Por exemplo, se eu for rico eu vou poder fazer mais bem para as pessoas. Então limpei a negativa, aí eu faço a positiva. Eu mereço ser rico porque ser rico é ser bom também. Também vou poder ajudar mais pessoas. Eu mereço ser rico porque sendo rico eu vou poder ajudar mais pessoas também. Então a positiva, né, como a gente já viu na sequência positiva, é abaixo da axila e clavícula. É basicamente esse o processo, identificar a sua crença negativa. Então aí é um processo seu de autoanálise, lembrar as situações que te geraram perturbações e que crença veio daquilo. Como é que você se sentiu ali? Integra essa frase com eu me amo e me aceito, limpa o negativo. Zerou o positivo, reforça, cria uma nova crença positiva e reforça aqui. Eu vou anexar aqui abaixo, né, nos arquivos que estão aqui embaixo, mais exemplos de crenças que você pode fazer assim. E você também vai criar suas próprias frases positivas com o que fizer mais sentido para você. Uma outra dica muito importante em relação a isso, que a grande maioria das crenças vem da nossa infância, em relação ao nosso relacionamento com pai e mãe, principalmente. Então, pai e mãe. Daqui nós trazemos muitas crenças e muitas experiências. Todas essas crenças e experiências são interpretações suas daquela situação. Quando a gente é criança, a gente faz muitas generalizações. Então, às vezes, o seu pai ou sua mãe te deu uma bronca para te ensinar uma coisa, e você, quando era criança, pensou, papai não gosta de mim, mamãe não gosta de mim, ou papai é mau, papai é bravo. São crenças que é como a criança interpretou aquela situação, e hoje você, como adulto, pode ver de uma forma diferente, colocar uma nova crença. Então, se, por exemplo, naquela bronca que eu levei, eu pensei, meu pai não me ama. Hoje você pode ver que aquela bronca foi a forma dele de querer te educar, de querer demonstrar o amor da forma dele. Por exemplo, a minha mãe conta quando ela era criança, uma vez ela quase foi atropelada na rua e o pai dela viu de lá de cima. E quando ele desceu, ele pegou ela e deu uma bronca, mas tão forte nela que ela pensou, ele tá bravo que eu não morri? Ele ficou achando que ele queria que ela morresse. Essa foi como a criança interpretou. Só que depois, como adulta, ela viu que não foi isso. Como adulta, ela viu que o pai dela ficou tão preocupado e ele deu a bronca para ela nunca mais ter aquele descuidado. Então aí, só que essa crença que o papai não amava já estava lá. Então precisou identificar, então você lembra da situação, faz o TFT, né? Então a crença de integração, mesmo que eu tenha achado que meu pai não me amava naquela vez que ele me deu essa bronca, eu me amo e me aceito totalmente. Faz o algoritmo, ou da ansiedade, ou de trauma, para limpar aquela lembrança, e depois faz a crença positiva. Eu sei que essa foi a forma do meu pai expressar amor, que ele me ama. Né? Então, hoje, eu sei
que ele me ama. E cada um demonstra amor do seu jeito. Então essa foi a forma que ele demonstrou amor naquele momento. E aí eu faço então a sequência positiva, abaixo da axila e clavícula, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou aprofundar no módulo 3 mais sobre a relação pai e mãe. Mas já adiantando, você pode fazer aqui uma lista de situações que você se magoou ou que ficou com alguma reação negativa a esses dois, né? Então a lista negativa. Ou você faz uma lista ou você pega uma lembrança por dia, por exemplo. E para cada item da lista negativa, você vai limpar e você vai depois criar uma lista positiva. E aí você vai criar uma lista positiva das novas crenças opostas àquela negativa e também de lembranças boas. Momentos onde você teve um almoço, onde você teve um passeio, onde você ouviu um conselho, um sorriso, um abraço. Momentos pequenos, mas que foram demonstração de amor. Para você reforçar o seu lado positivo, as suas lembranças boas, tá? Aqui, quando a pessoa é muito traumatizada, às vezes ela tem dificuldade de acessar essa lembrança. Então o que você pode fazer? Limpei o negativo, fico tentando lembrar de uma lembrança boa. Ai, não está vindo. Você vai bater no ponto do lado da mão e ficar tentando lembrar de um momento bom. Normalmente, cerca de 20 a 30 segundos vem uma lembrança boa, tá? Aliás, esse ponto serve para qualquer momento que você está tentando lembrar alguma coisa e deu aquele branco. Bate aqui e fica tentando lembrar, que quase sempre vem a lembrança, tá? Então é muito importante você reconhecer e interpretar positivamente as situações. Feito isso, você vai trazer um dos poderes mais positivos que existe, que é o da gratidão. Que é simplesmente agradecer por esse momento bom, agradecer pela nova crença boa. Tá? No módulo 3 vou aprofundar mais essa questão de relação pai e mãe, porque ela é vital você ter internamente uma boa relação com seu pai e com a sua mãe para limpar o sentimento de ansiedade e para fortalecer a autoestima, a autoconfiança e sucesso na sua vida. A gente não tem ideia o quanto que isso influencia, tá? E colocando aqui, deixando bem claro, é a sua relação interna com eles. Não é culpa deles se a sua vida não está bem, tá? É culpa sua de como você interpretou o que aconteceu. Isso faz toda a diferença. Vamos transformar o negativo em positivo e te dar força, te dar alegria e te dar sucesso através disso, tá? Módulo 3 a gente aprofunda então essa questão. Até lá!